Oi, pessoal! Hoje em Direito Constitucional nós vamos falar sobre direitos sociais e os seus desdobramentos doutrinários e jurisprudenciais. Os direitos sociais na verdade, constituem o ponto 1.7.3.2 do edital da Polícia Civil e ele não coloca assim de forma expressa o que ele quer saber de direito social. Então é importante a gente saber não só onde está na Constituição o direito social, como um pouquinho dessa parte teórica, não é? Na Constituição, aonde que está? Do artigo 6º ao artigo 11, faz parte dos direitos e garantias fundamentais. Contudo, sai desse âmbito do artigo 5º, que trata dos direitos individuais e coletivos, e vai para o artigo 6º, que são os direitos sociais. Quando eu falei do artigo 5º, bem como quando eu falei da doutrina dos direitos fundamentais, dessa evolução, eu disse a vocês que nós podemos dividir doutrinariamente e historicamente os direitos fundamentais em primeira, segunda, terceira dimensão e por aí vai. Os direitos sociais, como eu já disse, eles fazem parte do rol dos direitos de segunda dimensão ou geração, que é quando já adentra naquele âmbito do Estado social, em que não bastava tão somente deixar o indivíduo livremente agir e escolher seus projetos de vida, é preciso que o Estado também proponha e de certa forma, execute medidas sociais para que o ser humano, para que o indivíduo atinja os seus fins, atinja os seus projetos de vida. Essa igualdade, ela tinha que ser material, o Estado tinha que prestar determinados serviços para que se atinja o bem comum, como saúde, educação, moradia, previdência social. São todos direitos sociais que fazem com que, de certa forma, as leis e as normas constitucionais atinjam determinada efetividade, eficácia social, bem como que aquela sociedade seja mais equânime, seja mais equitativa de certa maneira. Ok? Então, essa é a pegada dos direitos sociais. Quando você lê do artigo 6º ao artigo 11, isso vai ficar bem claro, porque aí você vai ver que tudo que se fala ali são direitos relativos ao trabalhador, relativos ao sindicato, ao lazer, à moradia, ao trabalho, ok? À saúde. E mais do que isso, quando você for lá no final da Constituição, ver do direito à saúde, do direito à previdência, você verá que eles também são direitos sociais. Embora a Constituição trate, assim, de forma expressa como direitos sociais estes que eu disse. Mas todos aqueles atinentes à chamada ordem social, que a Constituição contempla, de certa forma também são direitos sociais. Ok? Doutrinariamente, o que a gente pode falar de doutrina dos direitos sociais? Tem a chamada doutrina dos direitos sociais mesmo, que propõe determinadas características aos direitos sociais. E quais são essas características? Bom, mais precisamente são 4. A primeira delas é que os direitos sociais, eles são gradativos. O que isso significa? Os direitos sociais, eles não são garantidos de uma só vez na ordem constitucional. Eles vão sendo assegurados à medida que o Estado pode assim fazer e à medida que a sociedade assim demanda. Então, não é dado tudo de uma só vez, é sempre de forma gradual e crescente, à medida que o Estado vai conseguindo atingir determinados objetivos. Os direitos sociais, necessariamente, eles guardam a característica da dependência financeira. Porque como são verdadeiras prestações materiais do Estado e os recursos são finitos, eu já falei isso várias vezes nos vídeos anteriores, não é possível, embora seria maravilhoso, mas é utópico, não é possível que o Estado assegure tudo para todo mundo a todo momento de forma ilimitada. Depende de recursos financeiros, né? Convenhamos que se não tivesse tanta corrupção no país, os direitos sociais eles estariam muito mais assegurados do que ele é hoje. Mas mesmo que não tivesse a corrupção, ainda assim eles padecem dessa dependência financeira, eles carecem de recursos, eles precisam de dinheiro para serem assegurados, para sair do papel principalmente. Não é verdade?
A terceira característica dos direitos sociais é essa tendência à liberdade de conformação pelo legislador e administrador na implementação de políticas públicas. O que é isso? Bom, os direitos sociais são muitos, correto? E como nós dissemos, os recursos são finitos. Eles dependem dessa disponibilidade financeira. Como resolver isso então? Fica a critério da discricionariedade do administrador e do legislador para quais setores eles vão dar prioridades. Quando nós vamos votar em determinada legenda, em determinado candidato, nós não vemos o que ele vai priorizar no governo dele? Então, de certa forma, a gente está aí refém, entre aspas, da discricionariedade daquele legislador, daquele administrador. O que é que ele vai priorizar? É a saúde? É a educação? É a segurança? Porque são todos direitos sociais. Mas a gente não tem dinheiro para isso tudo. Então, a gente fica à mercê da discricionariedade. Por isso que a gente tem que escolher naquele candidato que melhor se adequa às nossas ideias. Não, eu acho que primeiro de tudo, tem que melhorar a educação. Não, eu acho que tem que ir a maioria dos recursos para a segurança. Então, isso vai da discricionariedade. Não pode abandonar completamente um direito social. Isso não pode, não. Mas pode sim dar prioridade para um direito social em detrimento de outrem, através da prioridade das políticas públicas que são implementadas ali naquele governo, naquele estado, pelo administrador ou pelo legislador, que nós também escolhemos, né? O povo elege. A quarta e última característica dessa doutrina dos direitos sociais é a insuscetibilidade do controle judicial. Está muito relacionado com o fato de nós escolhermos o nosso administrador, né, do executivo, e o legislador. Se é o povo quem escolhe esses nossos representantes para que efetivem as políticas públicas, seria de certa maneira desarrazoada que o poder judiciário, o qual é composto por membros que nós, povo, não escolhemos, controlem e diga: olha, governador, olha, prefeito, olha, presidente da República, nós não concordamos com o seu projeto de priorizar a segurança em detrimento da saúde. Por favor, pegue o excesso que está na segurança e coloque na saúde. Não, é completamente razoável. Se o povo escolheu aquele governante ou aquele deputado ou aquele senador, em tese, é porque o povo gostou do projeto dele de aplicar tal política pública em detrimento da outra. O Poder Judiciário fica na sua. Nós escolhemos este projeto de governo. Essa é a regra. O Poder Judiciário, se ele interfere na discricionariedade das políticas públicas, ele está ferindo diretamente a separação de poderes, prevista no artigo 2º da Constituição. É a regra. Mas há exceções. Bom, o Judiciário não é eleito para tal. Excepcionalmente, o Poder Judiciário pode interferir tendo em vista o mínimo existencial de direitos fundamentais sociais à luz da dignidade da pessoa humana. Não entendi, então vamos clarear as ideias por meio de um exemplo. Como eu disse, o Poder Judiciário não pode meter o pitaco de falar: olha, não está legal essa sua política pública, coloque em tal setor. Não, não é assim que funciona. Porém, se o legislador ou o administrador resolvem simplesmente abandonar um direito social, não garantir o mínimo existencial daquele direito social constitucionalmente previsto e assegurado, para privilegiar tão somente um outro direito social, exemplo, elegemos um governante que não está nem aí para a educação. Ele deixa de repassar as verbas que devem ser repassadas, não formula nenhuma política pública de melhoramento do setor, não oferece vagas em universidades públicas, fecha as creches, as escolas do ensino fundamental e ensino médio estão completamente sucateadas, não paga os professores, não tem material escolar, mas em compensação, a saúde está tinindo. Médico sendo pago em dia, não está tendo fila nos hospitais, os recursos estão chegando, o atendimento está célere e efetivo. Veja,
por mais que ele seja um ótimo gestor na saúde, ele não pode sucatear a educação do jeito que ele está sucateando. Isso é um exemplo hipotético, tá, gente? Ele não pode dar o mínimo existencial para um determinado direito social. Se ele assim o faz, o Poder Judiciário não só pode, como deve agir. Porque a educação, ou qualquer outro direito social que ele venha a não prestar materialmente, é um direito que deve ser assegurado, ainda que em mínimo existencial. Olha, não dá para contratar professores esse ano. Mas pelo menos pagar em dia os que já tem, isso você tem que fazer, o gestor, o legislador. Então, o Poder Judiciário pode dar um chega mais ali no administrador, no legislador e falar, olha aqui, você não quer priorizar a saúde? Tudo bem. É o seu projeto de governo não querer melhorar a saúde, mas o mínimo existencial, meu querido, isso aí você vai ter que dar um jeito. Você não pode simplesmente falar que não vai fazer nada pela saúde, não. A discricionariedade ela é limitada pela lei e pela Constituição. E se tem direito social dentro da Constituição, você goste ou não goste, você tem que assegurar o mínimo. E é aí que o Poder Judiciário intervém. Ok? Então, regra, poder público, a política pública é cabível, né, ao administrador e legislador com base na discricionariedade e na reserva do possível. Agora, exceção. Mínimo existencial à luz da dignidade da pessoa humana. Há uma série de precedentes judiciais em relação a isso. Na educação, tem o recurso extraordinário 410/715, na saúde, a DPF 45, na defensoria pública, no agravo 598/212, nos presídios, né, que também são direitos sociais, no 592, recurso extraordinário 592/581. Então tem assim muito ativismo judicial nesse sentido, muito mesmo, às vezes até onde o Poder Judiciário não deveria estar metendo o bedelho, mas acontece. O Poder Judiciário hoje é um superpoder, né? Principalmente com o advento do neoconstitucionalismo, mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo. Observação final sobre os direitos sociais é a teoria da vedação do retrocesso, também chamado de princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais, ou o efeito cliquet. Eu já falei aqui uma vez em algum vídeo, até confundi o nome. É efeito cliquet. O que é isso? Indica que o legislador não pode produzir normas que usurpem ou revoguem normas de direitos fundamentais sociais que já alcançaram um grau de densidade normativa adequado no ordenamento, a não ser que sejam estabelecidas prestações alternativas para os direitos em questão. Então, a partir do momento que já se atingiu tal grau de maturidade jurídica daquele direito, acabou. Não podemos retroceder. Já é um avanço civilizatório termos atingido tal patamar. É desarrazoado, desproporcional e inconstitucional que haja esse tipo de regresso. É inclusive o argumento que se valem daqueles que são contra a reforma trabalhista. Se o trabalhador já tem vários direitos assegurados, não podemos suprimir tais direitos. É um avanço civilizatório, não podemos retroceder. Ele tem dois âmbitos, esse efeito cliquet, essa teoria aí da vedação do retrocesso. O âmbito negativo, que é o principal, que é manter o status quo. Se assim está assegurado, não vamos retroceder. E tem um âmbito positivo, que é o dever dos poderes públicos de implementar dos direitos sociais, o dever dos poderes públicos de implementação dos direitos sociais através de efetiva concretização destes. É a imposição de obrigação de avanço social. Ele é menos relevante aí nessa teoria. O principal é manter o status quo, não retroceder jamais. Mas também tem esse viés positivo de fazer ainda mais. Então, exemplo de vedação ao retrocesso é o 13º salário. É um direito social do trabalhador, né? Ele foi feito pensando nas dívidas que aquele trabalhador tem no final do ano, nas festividades do final do ano, nos tributos que são cobrados no início do ano seguinte. É um dinheiro, é uma prestação que o trabalhador conta com ele. Tirá-lo, suprimi-lo,
sem dúvida alguma, atentaria contra esse princípio da não reversibilidade, atentaria contra a teoria da vedação do retrocesso ou do efeito cliquet, sem sombra de dúvidas. Ele está intimamente ligado à ideia dos direitos sociais, assim como a teoria que eu dei a vocês com as quatro características, quatro vertentes. Façam a leitura do artigo 6º, artigo 11. Não preciso tecer maiores comentários sobre os artigos em si, basta a leitura. E tenham essa noção da evolução dos direitos fundamentais para entender em que contexto que eles estão imersos. Ok? É isso que eu tinha para dizer sobre direitos sociais, espero que tenha sido útil. Obrigada.